Boa tarde, gente, tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Saudades aí de todos vocês, né? Infelizmente a gente ainda não tá podendo estar junto, mas vamos lá, vamos continuar. Até deixar um versículo aqui para vocês, que é o Salmos 23:1, que fala que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pra gente ter em mente, né, crer que o Senhor Jesus é nosso pastor, que é Ele quem nos guarda, nos protege, nos controla. Se Ele é nosso pastor, Ele tá à frente da gente e a gente, né, tem que seguir, né, Ele, seguir esse pastor, porque Ele tá nos conduzindo, e eu creio conduzindo para o melhor, e crer que nada Ele vai nos deixar faltar. Né? Sei que todo mundo tá passando por um momento de dificuldade, mas em nome de Jesus, Deus não vai deixar faltar nada para ninguém, né? Que Deus possa ser suficiente, esteja sendo suficiente aí na sua vida. Beleza? Gente, vamos lá então, vamos continuar aqui a nossa matéria. Hoje nós vamos tratar de dois crimes importantíssimos, super relevantes, são dois dos principais crimes ali do nosso Código Penal, que são, né, o crime de furto e o crime de roubo. Beleza? Hoje nós vamos iniciar o estudo, né, dos crimes contra o patrimônio, que começa lá no artigo 155 do Código Penal e termina lá no artigo 183 do Código Penal. Beleza? Então vamos lá, gente. Nós vamos começar a estudar os crimes contra o patrimônio. E o primeiro deles é o crime de furto, que está no artigo 155. Sendo que na redação do artigo 155, nós temos descrito ali, o crime de furto se caracteriza por subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Então, crime de furto tem na sua redação a subtração para si ou para outrem de coisa alheia móvel. Beleza? Então vamos lá. Crime de furto, qual que é a objetividade jurídica dele? O que a lei protege no crime de furto? A lei protege o patrimônio. A lei protege o patrimônio alheio, o patrimônio de terceira pessoa. Até porque, né, não faria sentido a lei proteger, né, o patrimônio do próprio furtador. Né? Não faria sentido a lei proteger o patrimônio da própria pessoa que está subtraindo, porque a gente sabe que, né, no direito penal, autolesão não é crime. Então, a gente percebe que no crime de furto o bem jurídico tutelado é o patrimônio e é o patrimônio alheio, o patrimônio, né, das pessoas. E o crime de furto, ele acontece quando ocorre uma subtração de uma coisa alheia móvel. E aí vamos lá, a gente vai tentar desdobrar aqui, desenvolver aqui a matéria. O que é a subtração de coisa alheia móvel? A subtração é o ato de um indivíduo retirar, tá? Retirar, sem o consentimento da vítima, um bem móvel, tá? Um bem imóvel da sua posse, da sua propriedade, né? Da sua esfera ali de controle. Então a subtração acontece, como regra geral, primeiramente pela retirada sem o consentimento da vítima de coisa ou de bem alheio móvel que a vítima detém. Percebam que essa subtração acontece por um ato do sujeito ativo, do criminoso, de retirar, de subtrair, de suprimir das mãos de alguém, né, ou da esfera ali de propriedade ou de posse de alguém, determinado bem ou coisa alheia móvel que determinada pessoa possui. Exemplo, eu chego na sala e pego a bolsa de alguma das meninas. Ou chego na sala, por exemplo, e levo embora o celular de algum dos meninos. Percebam o seguinte, nessa subtração não é necessário, tá? Não é necessário que haja violência ou ameaça. Até porque a gente vai falar mais pra frente, se a subtração acontece mediante violência ou grave ameaça, o crime vai ser de roubo e não crime de furto. Então, no crime de furto, essa subtração de coisa alheia móvel acontece sem violência ou grave ameaça. Acontece um ato em que um sujeito ativo ele retira, ele suprime, tá, da esfera de posse ou de propriedade de alguém determinado bem que essa pessoa possui. Bacana, vamos lá. No crime de furto, obviamente, a retirada desse bem tem que acontecer sem o consentimento da vítima. Porque a gente sabe, se houver consentimento da vítima, né, se eu falar para alguém assim, olha, posso pegar sua bolsa ou posso pegar o seu celular? E a pessoa consente, fala assim, não, pode pegar. Nesse caso, não há que se falar em crime de furto, nem em crime nenhum,
porque o consentimento da vítima exclui ali a ilicitude do crime, né? Uma causa supralegal de exclusão de ilicitude. Então essa subtração acontece sem o consentimento da vítima, é uma retirada de um bem da posse, da propriedade de alguém. Detalhe, no crime de furto não é necessário que a vítima esteja presente. No crime de furto não é necessário que a pessoa esteja presente. Por exemplo, vamos supor que acabou a nossa aula, vocês foram para o intervalo. E aí tem várias bolsas, várias mochilas, celulares que são deixados lá. Eu vou e pego e levo embora. Levo embora. Existe crime de furto nesse caso? Existe. Mesmo vocês não estando no lugar. Mesmo a coisa não estando com vocês. Mas eu fiz uma retirada de um bem alheio, né, móvel, da esfera de posse, da esfera de propriedade de alguém. Então, se eu retiro, se eu suprimo determinado bem da posse de uma pessoa, o crime de furto está caracterizado, ainda que a vítima não esteja presente no local. Beleza? Vamos lá, então. Outra situação de furto que também pode acontecer é quando a vítima ela entrega um bem para o sujeito ativo, para o criminoso, e sem o consentimento da vítima, sem o consentimento, né, do possuidor, do proprietário do bem, o sujeito ativo, né, o criminoso, ele leva o bem com ele, ou seja, ele inverte a posse daquele bem. Exemplo, você vai numa loja e fala para a moça assim, olha, deixa eu ver esse tênis, você me mostra esse tênis? A moça te dá o tênis e você sai correndo. Nesse caso é crime de furto também. Não foi uma simples retirada, né? Não foi um ato em que eu fui lá, peguei o tênis e fui embora. A vítima me entregou e eu peguei e fui embora. Ou seja, no crime de furto, essa subtração pode acontecer pela retirada, pela supressão direta do bem, eu vou lá, pego o bem, ou quando alguém me entrega um bem e eu me evado, eu vou embora com o bem sem o consentimento ali da vítima daquela pessoa, beleza? Então vamos lá, continuando. No crime de furto, a subtração ela tem que se dar em relação à coisa alheia móvel, tá? Então vamos lá. No crime de furto, o que é subtraído, o que é furtado, necessariamente tem que ser coisa alheia móvel. O que é coisa? Coisa é todo bem que tenha valor econômico. Então, mochila, celular, a gente vai ver mais pra frente, energia, né? Energia elétrica pode ser, água, né? Qualquer tipo de objeto, qualquer tipo de bem sujeito à apreciação econômica, beleza? Só que só pode ser objeto de furto bens, tá? Coisas móveis. O que são coisas móveis? São coisas sujeitas a movimento. Então vamos lá. No crime de furto, só pode ser furtado, o objeto material do crime necessariamente tem que ser uma coisa alheia móvel, ou seja, uma coisa que possa, né, ser movimentada, uma coisa que tenha movimento. Ou seja, não fazem parte ou não podem ser objeto do crime de furto bens ou coisas imóveis. Não há como furtar uma casa, não há como furtar um apartamento, furtar uma chácara. Não, tá? Só pode ser objeto material do crime de furto coisas alheias móveis, coisas que tenham ou sejam suscetíveis de movimento. A gente vai falar mais pra frente. Entra inclusive nesse coisa alheia móvel os chamados bens semoventes. O que são os bens semoventes? São aquelas coisas que têm movimento próprio. Exemplo, furto de animais. Animais entram no crime de furto, né? Os animais são considerados bens semoventes, que têm, né, movimento próprio. Agora, detalhe. Não entra, então, no crime de furto, ou não podem ser objeto do crime de furto, os bens imóveis. Agora, se existe um bem móvel, mas que foi registrado, ou que foi classificado no direito civil como imóvel para facilitar os institutos jurídicos, mesmo no direito civil ele sendo classificado como imóvel, se na natureza dele ele for suscetível ao movimento, é crime de furto. Exemplo, os navios, eles no direito civil, eles são suscetíveis à hipoteca. E a hipoteca a gente sabe que são em relação a bens imóveis. Mas eles só são classificados como imóveis no direito civil para facilitar,
tá? Para ser facilitado, né, a hipoteca. Mas a gente sabe que os navios eles são suscetíveis a movimento. Então, se os navios são suscetíveis a movimento, navios eles podem ser objeto do crime de furto. Por quê? São coisa ou bem alheio móvel.